Alô você, nós estamos falando sobre lei penal no tempo e no espaço e nós estamos falando sobre concessão ou não da extradição. Não se considerar a extradição, portanto, quando a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 ano. Nesse caso, sendo um crime de menor potencialidade ofensiva, nós teremos aí uma pena, portanto, de médio potencial ofensivo que não autoriza a extradição. O extraditado que estiver respondendo um processo já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato que se for dar o pedido, também não terá a extradição. Se estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira do Estado requerente, então também se eu já tiver extinta a punibilidade por alguma das causas de extinção, anistia, graça e indulto, perdão do querelante, ou o fato constituir crime político, não se concede extradição se a acusação for meramente política. O extraditando houver de responder no Estado requerente perante tribunal de exceção. Também o Estado brasileiro não permite a extradição se, por exemplo, for criado um tribunal de exceção para punir um determinado cidadão. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Atenção, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil. Então, se ele já cumpriu, por exemplo, foi condenado a 20 anos de prisão e lá ele já cumpriu 10, essa pena imposta, cumprida no estrangeiro, será descontada do mesmo crime na justiça brasileira. E quando elas forem diversas, ou nela é computada quando forem idênticas. Então eu tenho duas penas privativas de liberdade, cumpriu 10 anos e é condenado a 20, se desconta os 10 anos. Quando elas forem diversas, eu posso ter uma atenuação da pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Eu tenho, por exemplo, uma pena privativa de liberdade e uma pena restritiva de direito, e, portanto, se ele cumpriu determinada parte em privação de liberdade, se diminuirá o cumprimento da pena restritiva de direito. Eficácia da sentença estrangeira. Uma coisa muito interessante, é o artigo 9 do Código Penal, é que a execução da pena é ato de soberania de um país, razão pela qual no Brasil somente pode ser admitida a sentença estrangeira quando produza na espécie os mesmos efeitos da lei penal nacional. Então, por exemplo, eu não posso ter uma sentença estrangeira que condena, por exemplo, o condenado a 20 chibatadas porque ele não produz na espécie os mesmos efeitos da lei penal nacional, e a lei penal nacional não permite esse tipo de punição. Mas quando ela produz a mesma espécie, os mesmos efeitos, ela poderá ser cumprida no direito brasileiro. E a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela atribui ao STJ a competência para a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, compete ao Superior Tribunal de Justiça a homologação de uma sentença estrangeira e a concessão da execução dessas cartas rogatórias que vêm de outros países para serem cumpridas aqui. Então, não é o Supremo Tribunal Federal que homologa a sentença estrangeira, e sim o STJ. Para obrigar o condenado a reparar o dano e as restrições e outros efeitos civis. Se eu tenho uma sentença estrangeira que condenou um agente a uma determinada reparação do dano, eu vou ter a possibilidade de que essa reparação do dano seja feita pela Justiça Brasileira após passar pela homologação do STJ.
ou para sujeitar o condenado a uma medida de segurança. Trata-se de condenado, por exemplo, inimputável e, portanto, submetido a uma medida de segurança, condenado por sentença estrangeira e que será cumprida no direito brasileiro. Contagem de prazo. Bom, o artigo 10, caput do Código Penal, diz, segundo o disposto no artigo 10, o dia do começo, inclusive no cômputo do prazo legal, sendo os dias, os meses e anos contados pelo calendário comum. Então eu tenho, por exemplo, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo penal. Então, por exemplo, 1º de fevereiro de 2023, eu teria aqui o dia 1º de fevereiro no cômputo do prazo, sendo os dias, os meses e os anos contados pelo calendário comum. Ou seja, eu teria primeiro, se o mês tivesse 28 dias, o mês de fevereiro, eu teria 28 dias de pena cumprindo no mês de fevereiro. A partir do momento que começa o mês de março, vamos supor que seja 2 de março, eu teria 30 dias de pena, contando com 28 dias de fevereiro, com mais 2 dias de março. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre essa questão da contagem do prazo penal.